Estudemos a palavra de Deus e pensemos juntos em Mateus capítulo 5, versículo 4. Pedir aos irmãos que possam abrir a palavra de Deus no texto de Mateus capítulo 5, versículo 4. Uma das bem-aventuranças, seguindo. Já pensamos em Mateus capítulo 3 inicialmente. Eu leio aqui do versículo 1 para frente. Hoje pensaremos no versículo 4. Diz assim, é o começo do Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 4, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse é o nosso tema, esse é o nosso versículo para pensar nessa manhã. Se você olhar para este versículo, o que lhe viria à mente essa expressão? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deixa eu começar esses nossos pensamentos com uma história verdadeira. Um homem está chorando amargamente. Amargamente. A expressão chorar amargamente, para aqueles que são mais versados em Bíblia, já sabem quem foi que chorou amargamente. Ele estava ali, assentado em um local meio penumbrático assim, enquanto uns batiam no seu amigo, outros zombavam, outros colocavam venda nos olhos do seu amigo e diziam para ele: diz quem é que está te batendo. Mas aquele homem continuava a chorar, a ver o seu amigo naquela situação. E justamente aquele amigo, a que ele havia prometido fidelidade, lealdade, ele chegou a dizer para esse amigo: eu vou contigo para qualquer lugar, seja para a prisão, o que já era algo difícil de assumir com um amigo, mas ele ainda disse uma coisa mais forte: até a morte eu irei. E agora ele estava ali, chorando amargamente, chorando porque não deu, não foi possível cumprir, não foi possível assumir. 3 perguntas derrubaram a sua vontade e as suas condições. Você estava com esse homem, não estava? E a resposta: não, eu não o conheço. E logo depois outra pergunta: você estava com ele? Nós ouvimos, você estava com ele. E novamente: não sei o que está falando. E por último, mais uma vez: não, você é assim dos dele. Você é da raça dele. Você é galileu como ele. E novamente: eu não conheço. Não me irrite mais com isso. E então, ao som de um galo que canta, os olhos daquele que ele havia negado vão ao seu encontro. Você sabe que eu estou falando de Pedro, do homem que andou 3 anos com o Senhor Jesus Cristo para viver, conhecer e ser alguém. 3 anos para ser alguém. 3 anos para compreender e pôr em prática. 3 anos intensos para que em 3 respostas, 3 negações mostrassem como é difícil. Não deu, não foi possível. Então este homem chora amargamente, diz o texto de Lucas 22. Amargamente. E a pergunta seria: o que consolaria?
Como é que se consola aquele homem? Veja como a questão do consolo é difícil na vida prática. Se alguém chegasse antes e quisesse falar com ele, antes do momento crítico, ele diria: por que está dizendo isso? Eu aguento, eu posso, eu firmo, eu me conheço. Se eu assumir, eu cumpro. Não é fácil consolar. E nem é fácil receber consolo. Agora veja mais à frente um pouquinho. Depois que ele cometeu o que cometeu, no caso aqui, como é que se consola? Enquanto ele chora amargamente naquele lugar, ainda vendo ao longe, de repente, o crepitar da fogueira em que algumas pessoas estavam se esquentando, se alguém chegasse e falasse para Pedro: te acalma, fica tudo bem, vai passar. Que consolo seria esse? Que eficácia teria esse consolo? Se ele, diante daquele a quem ele mais amava, ele não conseguiu cumprir o que ele mesmo queria. O Senhor Jesus não havia cobrado nada dele, apenas tinha dito: Satanás está à tua procura, amigão. E ainda havia dito para ele: mas eu roguei ao Pai para cuidar de você. E a expressão de Pedro para Jesus então foi: fique tranquilo, eu já estou certo, eu já estou firme, eu estou fortalecido. E para onde fores eu irei. E se morreres, minha vida para mim não tem mais valor. Será que haveria consolo para um homem como este? Qual seria o consolo para alguém que com dor na sua alma percebe o que fez? Pois bem, será que haveria? Como seria o consolo para alguém nessa situação? Pois este versículo aqui, muito paradoxal, obviamente, o versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, inicialmente trabalha com duas ideias muito estranhas, porque é uma ideia de felicidade, muito felizes são os que choram. Isso não é fácil de entender, porque a ideia da felicidade está relacionada ao riso, e não ao choro. Então são duas coisas muito difíceis, não é fácil aproximar essas duas ideias. Como é que pode ser feliz, realmente feliz, muito feliz, chorar? É como um exercício que só o Espírito Santo pode realmente fazer por nós para entender como é que alguém que chora pode ser feliz. E uma outra ideia que é a do consolo. Qual seria o consolo para alguém que chora? Qual seria o consolo? Quem poderia consolar? Que poder seria esse? E ainda mais, que choro é esse? Nós temos muitos tipos de choros e de tristezas nas Escrituras, mas será que é genérico assim? Basta chorar para ser consolado? Do que é que esse versículo está falando? Porque ele, a princípio, quando você olha só para ele, não tem muitas explicações. É um olhar, o versículo em si não se explica. Nós temos de buscar nas Escrituras um pouco mais para entender o que é esse choro. Então nós lemos no capítulo 61 de Isaías, que o Senhor, é uma profecia de Isaías, que haveria alguém em determinado dia que cuidaria dos que choram, dos quebrantados. Mas ainda não está assim bem claro qual é o tipo de choro, o que é esse choro. Nós vamos tentar explicar a partir de um contexto então. Se você quiser abrir a palavra de Deus em Isaías 57, vai ajudar. Isaías 57, o contexto maior do choro. O contexto maior do choro.
Veja o final do capítulo 57. Nós poderíamos começar no versículo 17. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. No versículo 17. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, a partir do versículo 17, até um pouco antes, começa a dizer que Deus conhece o que se passa no coração do homem e alerta ao homem. Ele conhece a tendência do coração do homem e ele insiste para que o homem se conheça. O que é que o Senhor conhece? Veja o versículo 17. A indignidade da cobiça. Isso faz com que o Senhor esconda o rosto, mas, diz o texto no versículo 17, este povo, que é o povo aqui de Isaías, segue o caminho da sua escolha. E o Senhor só observando. O Senhor diz, eu conheço a indignidade da sua alma, eu conheço a indignidade da sua cobiça, eu quero que vocês voltem, mas o povo continua, o texto é muito claro, o povo segue o caminho da sua escolha. E o versículo 18, reforça, eu tenho visto os seus caminhos. Eu guiarei, e lhe tornarei a trazer consolação. Mas olha o detalhe do versículo 18 ao final. Aos que dele choram. Então aqui dá para traçar um contexto maior sobre o choro de Mateus 5,4. O que é o choro de Mateus 5,4? O que é essa expressão aqui? Que choro é esse? Parece, então, que este choro é um choro causado por um tipo de sentimento, um tipo de lucidez nova sobre como está a sua relação com o Senhor. E o que ele tem feito, que ele compreende, que o Senhor não se agrada. Então não é só chorar. Nós temos muitos tipos de choro nas Escrituras. E temos muitas formas de Deus cuidar dos seus amados nas Escrituras. Nós vamos pensar aqui em 10 casos talvez. Eu vou citar uns 5 ou 6, não mais do que isso, para que percebamos juntos que sempre haverá um cuidado para o Senhor, do Senhor para nós, em relação a muitas coisas que nós fazemos. Mas essa bem-aventurança aqui, somada às outras, tem um tipo de implicação mais forte. Então nós precisamos entender o que é o choro dessa passagem e o que é o consolo. Lembrem que eu usei a história de Pedro, uma parte da história de Pedro, para dizer, veja como alguém pode chorar amargamente. Mas haveria consolo? Qual o consolo? O consolo era apenas falar sobre o assunto? Ou precisaria de alguma coisa diferente a Pedro, para que ele pudesse verdadeiramente se sentir consolado? Então nós temos de estudar isso. Deixa eu apenas dizer aqui aos meus irmãos que algumas pessoas, quando falam de choro e de tristeza,
nos ajudam a pensar na importância dessa palavra. Quando João Calvino comentou um dos salmos, ele disse assim: a tristeza que domina a mente facilmente segue a sua rota rumo aos olhos, e seguindo essa via concretamente se revela. Ele quis dizer que há tipos de tristezas que são tristezas conscientes. Elas não são só tristezas causadas por alguma circunstância. Elas são tristezas que aquele que sente, ele sabe que o que ele fez tem resultados e consequências. Outro pensador, John MacArthur, escrevendo também no seu livro O Caminho da Felicidade, um livro publicado por nossa editora, diz assim: ninguém chega ao reino de Deus sem se entristecer com o seu pecado. O contexto das bem-aventuranças é uma proposta de lida com as coisas do dia a dia. E entre as coisas do dia a dia, uma delas está o assunto pecado. Então John MacArthur e também Calvino dizem que é possível que um tipo de ação, que nós vamos tentar estudar ainda nessa manhã, faça com que homens e mulheres pensem: isso aqui não está certo. Isso que eu penso e que faço não está certo. E isso faz mal, e faz mal ao meu Deus. E isso fere tudo que eu conheço dele, o meu Deus. E como eu resolvo o que muitas vezes eu não tenho força e condição para resolver. E por causa desse conjunto, eu estou em problemas. A dificuldade para a resolução do que eu estou considerando um pecado é tão grande que eu não consigo resolver. Mas aí, é o que disse Calvino, aí parece que a tristeza vai rumo aos olhos. É uma ideia meio poética, meio filosófica para dizer que é um tipo de última expressão. É quando os olhos começam a lacrimejar e quando as lágrimas começam a cair. Há muitas formas de tristezas nas Escrituras, e eu cito algumas. Primeiro, há muitos termos diferentes para essas expressões. Eu não vou ler aqui todos esses termos, porque são expressões tanto de hebraico quanto de grego. Mas parece que a Bíblia nos mostra que há muitas razões para vários tipos de tristeza. Como, por exemplo, obviamente, a morte de alguém querido é sempre motivo de muita tristeza. A Bíblia relata, inclusive, morte de filhos. O caso de Jacó que perde, ou que acha que perde José. Nós temos o exemplo de Davi, que perde um dos seus filhos, Absalão. Nós temos muitos tipos de lamentações nas Escrituras. Nós temos tristezas como a de Maria, que sabe que o seu irmão Lázaro morre. Nós temos amigos. Davi lamentou profundamente a morte do seu amigo Jonatas. Nós temos muitos tipos de sofrimentos, mas parece que essa passagem não está falando desses sofrimentos. Parece que essa passagem está falando de um outro tipo de sofrimento. Do sofrimento na nossa relação com o nosso Deus. E se for isso, então temos de pensar nas causas. O que é que causa? O que é que faz? Qual é esse senso? Qual é essa noção? Eu não estou fazendo o que é certo diante do Senhor. Nós temos inúmeras causas de choro nas Escrituras, mas aqui parece que o texto está falando de uma profunda tristeza espiritual pelo fato da pessoa ter ofendido a Deus. É o entendimento que não se deveria fazer algo contra o Senhor pelo conhecimento que se tem do Senhor.
Então, bem-aventurados os que choram, diz o texto. Claro que esse texto não está falando de um choro superficial. Claro que esse texto não está falando de um choro momentâneo, sem arrependimento, mas de uma tristeza sincera que brota de um coração arrependido pelos pecados cometidos a Deus. É o que está em Isaías 57. Tenta pensar comigo nessa figura. O Senhor Deus olha para o seu povo e diz: volta, povo meu. O profeta está lá dizendo: arrepende-te dos teus pecados e volta para um relacionamento pleno. Mas Deus vê o povo continuando na escolha dos seus caminhos. Então, para uns haverá consolo, para outros não. E o texto de Isaías 57 diz: aos que choram. Então, acho que o contexto nos ajuda a perceber qual é o sentido desse choro. O sentido de um choro diante de Deus e pelo quê? O choro é pelos pecados. O choro é a tristeza da alma por quando temos a noção de quem somos, temos a mesma dificuldade para mudar. Então é um choro de confissão, é um choro de angústia, é uma tristeza de alma motivada por um tipo de consciência não desenvolvida. O que nos faz pensar que choro é esse e talvez nos faça nos perguntar: eu choro esse choro? Ou eu vivo numa cultura que eu não devo chorar. Eu devo passar longe dessa ideia, porque o choro é uma fraqueza, porque o choro é um atrapalho, porque o choro é uma demonstração de que eu não sou bom. Qual é a relação que os cristãos têm com a tristeza de alma que ofende a Deus? O que é mais fácil? Como reagir melhor às tristezas e às angústias? Enfrentando-as e buscando as suas causas? Ou justificando para dizer que todos são assim? Todos erram? Qual a melhor postura para com o conceito tristeza que ofende profundamente a santidade de Deus? Jesus disse em Mateus 5,4 que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bom, os que choram por seus pecados, como um resultado do entendimento que a sua caminhada não anda bem com o Senhor, certamente foram alvos de um tipo de poder relacionado exatamente ao agente da consolação. Porque esta palavra, as duas palavras, elas têm conotações muito fortes. A palavra choro, entre todas as palavras de choro, de angústia, de tristeza que as Escrituras têm, essa palavra desse versículo está relacionada ao termo luto. Então é um choro intenso, semelhante ao choro de perda, ao cheiro de morte. E neste caso, o choro, o que será bem-aventurado, o que será feliz no desenrolar do pensamento, seria aquele que chora por seus pecados, que sabe da sua relação com Deus e que ela não está boa, e que os seus pecados fazem separação entre ela e Deus, e que, em última instância, os pecados são a causa da condenação. E o não entendimento e o não reconhecimento dos pecados, inclusive, em consequência final, o pode levar à morte espiritual. Então o conceito de choro aqui é de luto. E em última instância é de luto por nós mesmos. É o choro
de alguém que diz: eu sou o candidato à morte. Eu sou o que, diante do Senhor Santo e Poderoso, com os meus pecados, faço mal à santidade de Deus, do ponto de vista de não reagir a um Deus tão bondoso, tão generoso, a um Deus tão cuidadoso, a um Deus tão paternal, no sentido de instruir no caminho, e que, como consequência não só dessa relação ficar boa com o Senhor, ainda em última análise, as coisas que eu faço contra Deus estartam em Deus a liberdade de condenar. E na condenação, quem vai morrer sou eu. Então, bem-aventurados os que choram. Só podem ser verdadeiramente felizes os que compreendem. E eu estou querendo desenrolar lentamente a ideia para que o irmão pense e caminhe comigo. Veja como é difícil chorar com essa consciência. Veja como é difícil alcançar o nível de tristeza amarga, no sentido de consciência, não por mim, não pensando na minha salvação, mas pensando no Senhor Deus. Mas pensando nele. Porque talvez chorar pelos nossos pecados, de medo do fogo do inferno, é até uma coisa, é até um benefício próprio. Mas chorar porque o Senhor não deveria ver isso em nós, que professamos a fé, que dissemos que somos crentes, que fizemos pública a profissão de fé, que fomos batizados, que as pessoas da nossa casa nos conhecem. Permitir que nossa fé fique em xeque. Nos expor a situações que, quando nós vemos nas outras pessoas, nós julgamos. E nós dizemos: um crente não faz isso. Não é fácil chorar pelos pecados. E na mesma proporção que parece não ser fácil chorar pelos pecados, também não é fácil ser bem-aventurado. Porque existe uma questão condicionante aqui. Existe a expressão: são bem-aventurados, mas não são todos. São hiper e vivem em estado de graça o tempo inteiro, mas não são todos. Tem uma proposta de extrema felicidade, de mais que felicidade, mas não é para todos. Não era lá para o povo de Isaías 57. Lá eu vejo os seus caminhos, eu vejo que a maioria segue as escolhas dos seus corações, mas aos que choram eu consolarei. Em outro momento, quando Deus havia corrigido Jerusalém, logo depois da correção dura de Jerusalém, Ele pede para que o profeta diga: consolem-se, sejam consolados. Eu sei o pensamento que tem a vosso respeito. Sejam consolados, porque eu continuo a comandar essa história e eu cuidarei de vocês. Então a expressão chorar aqui não é verdadeiramente uma expressão voltada a dores, às angústias, às frustrações, aos insucessos, às saudades que a gente às vezes tem, aos fatos das perseguições, ou mesmo de patriotismo, solidariedade, preocupação com a vida da igreja. Parece que não. Bem-aventurados os que choram, aqui tem a ver exatamente com a ideia do luto lá no final, por uma vida que desagrada ao Senhor, e diante do Senhor essa pessoa sabe que está em má situação. Está em má situação de expressão de vida. Então, entendendo isso, nós conseguimos entender que choro é esse, que palavra é essa, pentel. Por que essa palavra se assemelha a um luto? Nós conseguimos entender. O texto nós conseguimos entender. Deixa eu passar para a segunda parte. Primeiro, fique muito claro entre nós.
São felizes os que reconhecem com tristeza profunda, com cheiro de luto, que os seus pecados são realmente um conjunto de adversidades que precisa ser enfrentado. E não são muitos que fazem isso. E por isso não são muitos os que vivem a condição de uma bem-aventurança. E o que é a condição da bem-aventurança? Porque como o povo pode ser consolado? Como alguém pode ser consolado por causa da sua situação? Então vamos tentar entender a segunda parte do versículo. Serão consolados. Antes de tudo, nós temos de compreender o termo consolo. A ideia de consolo é alguém que consegue corrigir um estado que estava por si só em completo desmantelo, em completa fragmentação. A ideia de consolo é chamar ao lado, colocar a mão no ombro e dar a sensação a essa pessoa que as coisas estão ficando bem de novo. Coisas que no dia a dia são difíceis de fazer. Se qualquer coisa que alguém chegasse para falar com Pedro logo depois de ele ter traído ao Senhor Jesus Cristo, seriam só palavras. Dificilmente ele seria consolado com qualquer tipo de palavra. É como quando a gente vai a um sepultamento e nós vemos a pessoa chorando e não temos palavras, parece que não temos essa formação, não conseguimos acalmar aquele coração com uma palavra. Então, muitas vezes, vamos até onde essa pessoa está e a abraçamos. Para que por algum instante ou por um momento só, essa pessoa se sinta amparada. Então a ideia do consolo é uma ideia de amparo, de cuidado, de proteção. Mas não só que dá a ideia que a gente está junto da pessoa. Aqui em Mateus 5:4 tem uma ideia ainda mais profunda. Bom, mas isso é o consolo. Em determinado momento, quando o Senhor Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos e adiantou a eles que estava retornando aos céus, eles ficaram muito tristes com a partida, possível partida dele. Mas quando ele vai explicar aos seus discípulos que ele precisa voltar aos céus e que isso faz parte da vontade de Deus, ele promete um consolador. Então a consolação de Mateus 5:4 também não é como se fosse uma coisa assim de uma atenção especial. Tem mais. Tem mais porque a palavra tem origem no Espírito Santo. É o consolo do Espírito Santo. E este consolo do Espírito Santo é que nós precisamos entender. O que é que o Espírito Santo faz para nos consolar? Ele se chama de Consolador, e lá no texto de Mateus, de João, quando Jesus diz, eu vou para o Pai, João 14, eu vou para o Pai, e então deixarei o Espírito, e ele vos guiará, o Consolador vos guiará, e vos convencerá do juízo e do pecado. Então o Espírito Santo tem uma ação relacionada ao problema que nós temos com Deus. O Espírito Santo tem um empenho, um compromisso consigo mesmo na Trindade. Ele tem uma agenda, e essa agenda dentro da Trindade é consolar, é chamar ao lado, é dar a todo aquele que tenha consciência dos seus pecados diante de Deus um alívio. E este alívio é o que nos chama a atenção. Que alívio é esse? O que é esse consolo? Por que é que os bem-aventurados, felizes, depois do choro, serão consolados? E a linha que nós temos, obviamente, para desenvolver é que só são consolados os que têm o seu pecado perdoado.
O consolo é o perdão de pecados. O consolo é aquela consciência do pecado e, ao mesmo tempo, aquela ação que os cristãos têm de tomar aquele pecado e colocar sob a cruz, debaixo da cruz, para que o Senhor Jesus Cristo perdoe esses pecados. Então, o texto, embora extremamente curto, mas ele mostra-nos, inclusive, os benefícios da obra do mediador. Ele mostra que aqueles que, pelo poder do Espírito Santo, são convencidos dos seus pecados, eles percebem o seu estado, veem que o seu estado cria uma relação dificultosa com o Senhor, eles lamentam esse estado porque esse é um estado de luto, e quem está no risco da morte é justamente o pecador. Mas o Espírito Santo, ao lhe mostrar a profundidade, a problemática que o pecado gera na relação com Deus, faz com que essa pessoa se entristeça verdadeiramente, profundamente. O tipo de tristeza que não se importa com o que as pessoas pensam dele. Uma tristeza diante do Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Uma tristeza pela pessoa que Deus é, que sempre se mostrou. E ao mesmo tempo, ao perceber que não está agindo como o Senhor em relação ao que Deus é, esse nível de percepção parece também startar no Santo Espírito de Deus um cuidado, uma ação, que é, primeiramente, o perdão dos pecados. Bom, essa questão do perdão dos pecados, então, é para os cristãos o motivo da sua felicidade. Porque no perdão do pecado, e é por isso que a ideia é consolados serão consolados, porque o perdão do pecado nos coloca o cristão em linha de novo. Coloca o cristão em uma relação nova com o Senhor, renovada diariamente. E esse é o ponto aqui. Para que nós compreendamos juntos como é que Deus consola, como é que Deus cuida, como é que Deus trabalha para restaurar um coração quebrado que reconhece o seu estado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que reconhecem que não são santos, que seus pecados têm sido maiores a cada dia. Bem-aventurados os que, na prática, muitas vezes comum do dia a dia, na prática, na ação, que muitas vezes pode ser uma coisa aparentemente simples, às vezes uma pequena mentira, às vezes um juízo, às vezes um descuido, às vezes uma omissão, já tem do Espírito Santo de Deus o sentido. Isso é pecado. E isso precisa de arrependimento. Então, são felizes os que descobrem o caminho do arrependimento. Há uma promessa de consolo aos que percebem que a sua vida é para ser uma vida de santidade, é para ser uma vida de adoração, é para ser uma vida de uma relação com o Senhor que importa mais a vontade dele do que a nossa. E estes que querem fazer isso e querem viver assim para o Senhor, provavelmente, em cada pecado cometido, a sua mente diz pecado. E eles querem resolver isso, e eles não querem continuar naquela prática. Então eles sabem que todo pecado confessado é perdoado. E então eles são consolados, porque quem fez esse trabalho de convencer o coração do pecado foi o Espírito, o Consolador. E então eles vivem a vida com o Senhor, porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão numa relação plena com esse pecador. Ele sabe que pelos seus pecados, a sua vida, a sua estrada é a estrada do inferno, é a estrada da morte espiritual. Mas ele conhece, compreende e vive pelo consolo. E então
nessa vida diária de Senhor, eu sou um pecador, mas eis aqui diante do Senhor as coisas que eu não tenho conseguido cuidar. Atende, a palavra de Deus parece dizer, esses viverão melhor. Porque esses experimentarão o cuidado de Deus. Eu poderia falar ainda muitas outras coisas. Nós temos muitos símbolos de fé. Um deles é o Catecismo de Heidelberg. E tem um pedido, uma pergunta no Catecismo de Heidelberg, que diz assim: qual é o seu consolo tanto na vida como na morte? Veja como os nossos irmãos escreveram. Que eu, de corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com o seu precioso sangue fez plena satisfação por meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo e de tal maneira me guarda, que sem a vontade de meu Pai Celestial, nenhum só cabelo de minha cabeça pode cair. Antes, é necessário que todas as coisas sirvam para a minha salvação. Por isso, também me assegura, por meio do seu Santo Espírito, a vida eterna, e me faz pronto e disposto a viver doravante, segundo a sua vontade. Deixa eu voltar a Pedro. Talvez você se pergunte, como é que Pedro poderia ser consolado? O que poderia ser feito por Pedro? Diante daquele choro amargo por ter, sim, diante do Senhor, decepcionado ao seu Senhor, mas também decepcionado a si mesmo. Eu vou abrir em 2 textos, eu gostaria que o irmão fosse comigo para esses 2 textos. Um deles é Marcos 16. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Veja o versículo 7, por favor. É porque tem uma palavrinha muito simples aqui, que parece demonstrar que o Senhor Jesus queria tratar com Pedro nessa situação. Está escrito aqui em Marcos capítulo 16, versículo 7. Isso já é a ressurreição de Jesus, já havia passado o sábado, Maria Madalena estava lá, no primeiro dia, e diziam umas às outras, está no versículo 3, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E então tem um jovem lá, dizendo a elas, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas aí veja o versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha a expressão, e a Pedro. Por que não disse só, diga aos seus discípulos que ele vai para a Galileia, para lá encontrar com ele. Mas a expressão é, diz aos discípulos e a Pedro. Por quê, irmãos? Agora dá uma olhada, por favor, em João, Evangelho de João. Está no finalzinho de João. Evangelho de João, bem no final. Bem no final. Capítulo 21. Bem no final. Versículo 15. Texto super conhecido. Mas veja o tratamento dado por Jesus a alguém que havia sim cometido um ato que ele sabia. Tanto é que ele chorou amargamente. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirás e levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me.
Disse isto para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. Então, me permita usar uma ideia de Bíblia explica a Bíblia para lhe dizer qual foi o pecado de Pedro quando ele negou. Não conseguiu dar a glória devida ao seu nome, o texto está escrito aqui, para que com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar ao Senhor. Ele não conseguiu, por isso ele negou 3 vezes. Um homem não consegue glorificar ao Senhor pelas suas forças, tão depravado ele é. Um homem não consegue adorar em espírito e em verdade sem a ação do Espírito Santo de Deus que consola e refaz a estrutura, os pensamentos, as vontades. Nós não conseguimos numa manhã como essa adorar ao verdadeiro Deus com uma alma contrita, com uma alma que sofre a tristeza pelos seus pecados, se o Senhor não nos convencer que é isso que somos, se o Espírito não operar em nós e fazer-nos entender que nós não glorificamos ao Senhor da forma como achamos que glorificamos. A adoração ao Senhor não é adoração se antes dela não pressupor uma espinha, uma cervical dobrada. O conceito de oração, inclusive, é alma que se dobra. É gente que põe o rosto no chão. Não haverá glória ao Senhor sem o arrependimento dos pecados. E aí nós precisamos avaliar com profundidade qual a glória dada ao Senhor, qual a honra dedicada ao Senhor, qual a preocupação que nós cristãos temos com o Senhor Santo Deus Todo-Poderoso, Sua vontade, Sua voz, Sua palavra, Sua presença, Sua santidade, Seus interesses, Seus planos, nosso comissionamento. O que é que a gente consegue reagir a tudo isso que Deus é? E lá no final nós vamos chegar a uma conclusão: isso glorifica o Senhor ou isso não glorifica o Senhor. Qual era o problema de Pedro? Parece que Jesus corrige, dizendo: agora Pedro, tu sabe com que tipo de morte você vai morrer, né? Com uma morte que glorifica o Senhor. Bem-aventurado Pedro, porque você chorou amargamente pelo seu pecado, e quem fez isso foi o Espírito Consolador, porque quando você começa a entender que a sua vida precisa de tratamento, precisa do Senhor, quando se começa a compreender isso, você já desceu do trono da sua vida. E quando se compreende que é o Espírito que faz isso, então você recebe o consolo. E o consolo é o perdão destes pecados. E uma renovação da mente. E esse processo, meus irmãos, quando se vê na vida de alguém, é deveras maravilhoso. Pois a minha oração nessa manhã é que eu e você passemos pelo processo de chorar pelos nossos pecados, talvez como poucas vezes tenhamos feito na nossa vida. Para que conheçamos o verdadeiro consolo do Espírito Santo de Deus, aquele que nos toma, nos chama para o lado, e então, pela voz da consciência, nós possamos entender: somos perdoados dos nossos pecados. E para que, perdoados dos nossos pecados, glorifiquemos ao Senhor com qualquer tipo de vida que tivermos. Porque quando Jesus falou a Pedro, Ele já apontava o caminho que Pedro teria. Uma morte digna da glória de Deus. Mas lembre sempre que antes da morte digna para a glória de Deus, vem uma vida para a glória de Deus. Que o Senhor, com a sua graça, nos assista para que consigamos fazer o raio-x necessário das nossas vidas, para que diante do Senhor tenhamos uma atitude de maneira cristã, responsável para com a sua santidade. Que o Senhor nos dê da sua graça
para não termos orgulho no coração, a ponto de deixar para lá, por acharmos talvez que não importa. Importa para o Senhor. A tristeza da alma. Importa porque Ele disse que ofereceria esse benefício precioso àqueles que chegassem a essa consciência. Que o Senhor nos dê esse tipo de consciência, meus irmãos. Nós somos uma igreja tipo família, tipo gente que vai se conhecendo, tipo casas que vão se aglomerando. Nós nos reunimos aqui no domingo de manhã, nós nos reunimos nas casas durante a semana, nós temos aula de escola bíblica dominical, nós temos muitas atividades e temos muita gente chegando, mas nós não podemos perder uma ideia fundamental, até para falar a esses novos que estão se achegando, que nós somos um resultado da ação de Deus em nós. E nós não precisamos passar para esses que estão chegando que somos fortes e poderosos, porque nós não somos. Pedro não foi e nós não somos. Mas nós também não podemos passar a esses que não é tão importante a lida com os nossos pecados. Nós somos lutadores contra o pecado, ou não somos? E muitas vezes não conseguimos vencer, ou vencemos. E então a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo pode nos consolar com o perdão destes pecados. A minha oração é que o Espírito Santo haja em nós de tal maneira que nos leve a esse tipo de consciência. Por sua graça, claro. Mas é a nossa alegria. A alegria de Mateus 5,4. Feche seus olhos por um instante, eu te peço, para que oremos. Nosso Deus, se a Tua palavra diz que bem-aventurados são os que choram, e o contexto nos mostra que a questão é a tristeza da alma pelo pecado, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos ajude a compreender os nossos pecados e também nos leve ao caminho do consolo, do perdão dos nossos pecados, para que, como um dia o Senhor Jesus falou a Pedro, isso também possa ser dito a nós. Isso importa para que se saiba com que tipo de vida ou morte nós podemos glorificar ao Senhor. Abençoa-nos com isso, eu te peço. Em nome de Jesus, amém.